A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Centro de Treinamento Baraque. Nós somos especializados na evangelização de crianças e adolescentes. Esse é o nosso curso de especialização na liderança do Ministério Infantil. Esse é o módulo 1, o que é o Ministério Infantil, o que ele faz, então trazer para você a compreensão do que é o Ministério Infantil, que você está na liderança, e o que ele faz, qual é a função que ele desenvolve. Para quem ainda não me conhece, sou o pastor Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, atuo há mais de 20 anos na evangelização e discipulado de crianças e adolescentes, e nós estamos aqui para te ajudar nessa tua liderança, te ajudar a desenvolver a liderança do Ministério Infantil. Então, nosso curso de especialização ele é dividido em vários módulos, e esse módulo vai trazer para você uma ampla visão do que é o Ministério Infantil e o que ele faz. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. No final da aula, deixe o teu comentário, deixe o nosso canal mais relevante, divulgue o trabalho que nós fazemos, ajude a outros a conhecerem mais e a fazerem mais pelo ministério com crianças dentro da igreja. Então nós queremos dar para você uma ampla visão sobre o que é o Ministério Infantil e o que esse ministério faz dentro da igreja local. Muitas vezes a pessoa vai me dizer, mas pastor, falar sobre isso daí, o básico, infelizmente muitos dentro do Ministério Infantil ainda não sabem o que é o departamento que ele está na frente, que ele está liderando, quais as atividades que esse departamento desenvolve, e nós vemos dentro da igreja local um trabalho com crianças, às vezes fazendo só o básico e se esquecendo que esse ministério é muito abrangente. Então a primeira coisa que você precisa aprender, essa videoaula vai estar dividida em 3 partes, e nessa primeira parte nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é o Ministério Infantil. Pastor, o que é ministério? Se você pegar a Bíblia Sagrada, a palavra ministério na Bíblia Sagrada quer dizer trabalho. Então, quando eu falo de ministério infantil, é todo o trabalho de um grupo de pessoas na igreja local voltado às crianças. Então, todo o trabalho voltado às crianças, ele faz parte do ministério infantil. Por que a gente precisa entender isso? Porque além do ministério, nós temos o chamado departamento infantil. Pastor, o que é um departamento? Ele é um braço do Ministério Infantil. Então, ele é uma atividade que o Ministério Infantil desenvolve para alcançar as crianças da igreja local. Eu preciso entender isso por quê? Porque muitas vezes quem está no departamento infantil, ele não compreende que o Ministério Infantil é todo o serviço. Então, se eu faço parte do departamento de ensino e vai ter uma atividade com crianças dentro da igreja local, eu preciso estar envolvido, porque faz parte do ministério que eu faço parte. Então, infelizmente, dentro da igreja, uma das grandes dificuldades para você, líder, engajar as pessoas é essa falta de compreensão. Então, fazer parte do ministério infantil quer dizer que todo o trabalho dentro da igreja voltado à criança, não importa se eu sou da coreografia, se eu sou do louvor, é trabalho voltado à criança, eu faço parte, eu preciso estar envolvido, eu preciso estar auxiliando, porque faz parte do ministério que eu faço parte. Então a primeira visão que eu preciso ter é que o Ministério Infantil é todo o trabalho que envolve crianças dentro da igreja. Departamento infantil são segmentos do Ministério Infantil feito para facilitar o trabalho, para não sobrecarregar ninguém, mas ele está ligado ao Ministério Infantil. Então ele está ligado à liderança do Ministério Infantil. Então essa é a primeira coisa que eu preciso entender. Então todo o trabalho ministério. Segmentos dentro desse ministério, departamento. Pastor, toda igreja tem ministério infantil? Sim. Toda igreja tem departamentos? Não, muitas vezes dentro do Ministério Infantil tem um único departamento que desenvolve todo o trabalho, e muitas igrejas maiores ela tem um ministério e vários departamentos, vários braços desenvolvendo trabalhos diferentes com um único objetivo: alcançar as crianças da igreja local. Então eu preciso ter essa compreensão. Então você precisa entender o que é ministério, o que é departamento. Então, todo o trabalho voltado à criança, Ministério Infantil. Então, eu faço parte do Ministério Infantil.
Estou lá na igreja, está tendo uma apresentação do grupo de louvor de crianças. Eu vejo alguma situação ou eu vejo alguma necessidade. Não precisa alguém chegar para mim, pedir para mim fazer algo. Por quê? Porque eu faço parte daquele departamento, posso me envolver. Então, esse é importante. Segunda coisa, para que serve o ministério infantil? Para que ele serve? Então, nós já dissemos que ele é todo trabalho voltado a alcançar as crianças dentro e fora da igreja. Então ele serve para alcançar crianças, para prestar um serviço às crianças dentro e fora da igreja. Primeiro ponto importante, o ministério infantil serve às crianças da igreja. Então a visão dele, o propósito dele é trabalhar para que as crianças da igreja conheçam Jesus, conheçam a Cristo como Salvador, venham ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Então o ministério infantil ele é para servir as crianças. Isso é muito importante, porque ultimamente as pessoas acham que o ministério infantil, as crianças servem ao ministério infantil. Não. Você, meu irmão, você, minha irmã, foi chamado por Deus para prestar um trabalho em favor das crianças. E quando eu tenho essa compreensão, eu procuro trabalhar para o melhor para as minhas crianças. Então, muitas vezes, eu vou fazer um ensaio, eu coloco qualquer horário no ensaio. Eu esqueço que as minhas crianças dependem dos pais, muitos pais trabalham, às vezes ela não pode vir sozinha à igreja. Aí eu vou fazer um culto infantil, escolho qualquer horário. Não, eu preciso pensar, vai ser o melhor para as minhas crianças? Vai facilitar o acesso das minhas crianças? Elas vão ter facilidade de se envolver nesse trabalho? Então, quando eu tenho essa visão, eu compreendo que o ministério infantil foi chamado para quê? Para servir as crianças. Então, fazer o melhor para as crianças, para que elas possam se envolver, para que elas possam desenvolver a sua vida espiritual e ter um crescimento em Cristo. Então, isso é muito importante. Então, primeira coisa que eu preciso ter em mente, ministério infantil foi chamado para prestar um trabalho, um serviço em favor das crianças da igreja local. Então, a primeira função, servir as crianças da igreja local. Segunda função é desenvolver atividades para o crescimento espiritual das crianças. Então, toda atividade no ministério infantil, ele tem de ter como objetivo crescimento espiritual das crianças. Então eu vou fazer culto com elas para levar elas a entenderem ao serviço da adoração, a servir ao Senhor. Vou fazer estudo bíblico para elas, para que elas tenham um perfeito conhecimento da palavra de Deus. Vou fazer trabalhos de evangelização para que elas entendam que elas são pecadores e precisam reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então todo o trabalho do ministério infantil, pastor, é uma tarde de recreação, legal, mas eu preciso ter um momento para o crescimento e edificação espiritual das crianças. Então todo o trabalho do ministério infantil é voltado ao crescimento e edificação espiritual das crianças. Então, primeira função, servir as crianças na igreja local para que elas conheçam a Cristo. Segunda função, promover o crescimento, o desenvolvimento espiritual dessas crianças. Terceira função do ministério infantil, planejar e executar trabalhos de evangelização infantil dentro e fora da igreja. Então eu preciso entender que as crianças do ministério infantil dentro da igreja, eles são filhos de homens e mulheres de Deus, mas ainda não tiveram um encontro real e verdadeiro com Cristo. Então tudo que eu faço dentro do ministério infantil com as crianças de dentro do ministério é para que elas tenham o conhecimento da salvação, para que elas entendam que são pecadores e precisam ter Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Então eu vou trabalhar a evangelização das crianças dentro da igreja. Mas, infelizmente, ultimamente, a visão do ministério infantil é as crianças de dentro e se esquece das crianças que estão fora da igreja.
Quantas crianças sofrendo abuso, quantas crianças se envolvendo com coisas erradas e às vezes está do lado da igreja local. Então, evangelização das crianças de fora da igreja. Então, pensar, eu vou fazer uma vez por mês, eu vou fazer cada 3 meses uma atividade para trazer as crianças que não fazem parte da igreja local, para que elas ouçam o evangelho, para que elas conheçam a Cristo. Então, o ministério infantil, ele precisa ter essa visão. Talvez você, meu irmão, talvez você, minha irmã, no início do ano se esquece disso. Mas quantos trabalhos de evangelização vamos fazer nesse ano? Qual vai ser a estratégia para alcançarmos as crianças de dentro da igreja e para alcançarmos as crianças de fora da igreja? Então, o Ministério Infantil, ele desenvolve o trabalho de evangelização de crianças dentro e fora da igreja. Outra coisa, não é só a evangelização. Pastor, o que é a diferença de evangelização e discipulado? Evangelização é quando eu apresento o plano da salvação, eu apresento Cristo às crianças. Discipulado é o ensino sistemático da palavra de Deus, objetivando o crescimento espiritual e edificação da fé da criança. Então nós precisamos de trabalho de discipulado. É muito triste, às vezes eu sou convidado para o trabalho de Dia das Crianças, mobiliza a igreja, coloca-se brinquedo e faz aquele trabalho lindo e passa o Dia das Crianças, esquece das crianças. Não, meu irmão, não, minha irmã, vamos fazer um trabalho de evangelização? Vamos alcançar as crianças do bairro? Vamos. Então, numa tarde de sábado, numa tarde de domingo, a gente faz aquele trabalho lindo de evangelização. E agora, vamos dar continuidade através do trabalho de discipulado, o ensino sistemático da palavra de Deus, visando o crescimento espiritual da criança e a prática da vida cristã. Então é muito importante dentro da igreja local ter trabalho de discipulado. E o trabalho de discipulado, irmãos, é algo mais, não é só o culto infantil. É você talvez dentro da casa de um irmão, na garagem de uma irmã, no bairro onde as crianças não conseguem vir para a igreja, uma vez por semana, reunir essas crianças e estudar a palavra de Deus. Então é função do Ministério Infantil organizar trabalho de discipulado de criança para que elas possam crescer na fé. Outra coisa importante, treinamento de pessoas para o departamento infantil. Então, se você tem uma equipe, se você quer ampliar a tua equipe, promova dentro do Ministério Infantil treinamento de pessoas. Às vezes o irmão, a irmã quer fazer muito do departamento infantil, mas ele precisa ser treinado, ele precisa ser orientado. Então, durante o ano, pense no mínimo 4 capacitações, cada 3 meses, reunir a tua equipe, promover treinamento e capacitação, para que eles possam fazer melhor ao trabalho na obra do Senhor. É função do Ministério Infantil. Outra função, adquirir material adequado para o crescimento e edificação espiritual das crianças. Então, promover captação de livros, de Bíblias para as crianças, dar recursos dentro de sala de aula, então promover captação de recursos para trocar o quadro, para comprar uma televisão, para comprar um data show, para adequar as cadeiras às crianças. Então pensar nisso, o departamento infantil, ele pensa nessa captação de material adequado para o crescimento espiritual das crianças. E por fim, integrar as crianças com a igreja local. Então eu falo que nós precisamos não de crianças que dizem aquela igreja é a igreja do meu pai, aquela igreja é a igreja da minha avó. Não, eles precisam entender que eles fazem parte da igreja local. Eles dizem, aquela é a minha igreja, a qual eu faço parte. E como é que eu faço isso, pastor? Promovendo trabalhos de integração das crianças na igreja local. Deixa eles servirem a igreja local, deixa eles trabalharem em favor da igreja local, então eles entenderem que eles também fazem parte. Não é porque é criança, não é porque está em crescimento que não faz parte da igreja local.
Se você ficou com alguma dúvida, meu WhatsApp 19 981 16 8012, Centro de Treinamento Baraque. Se você está assistindo essa aula e ainda não se inscreveu no curso de especialização para o Ministério Infantil, faça isso urgente. Se você tem alguém na tua equipe que você vê o chamado de Deus na vida dele, na vida dela, incentive eles para se inscrever nesse curso, para que eles possam crescer no Ministério Infantil e fazer algo grande para o reino de Deus. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o teu comentário, nós vamos colocar um link para mais informações do curso, nós estamos à disposição de vocês. Deus te abençoe, fique todos na paz do Senhor, que você possa crescer nesse ministério que Deus te chamou. Lembrando essa videoaula parte 1, vem aí a parte 2 e a parte 3, não perca, essa videoaula vai mudar a tua maneira de ver o Ministério Infantil. A paz do Senhor a todos, amém.